Oi pessoal, e na aula dessa semana eu vou ensinar vocês a fazerem essa plantinha para você colocar no retrovisor do seu carro. Bora para nossa aula? Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, dê um like, compartilha com alguém que vai amar fazer essa plantinha. Então, pessoal, vamos começar mais um tutorial aqui. Hoje a gente vai estar fazendo a plantinha de retrovisor pendente. E antes de estar passando a lista de materiais para vocês, é muito importante que vocês deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e deixem um comentário também. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tutorial ou sobre outros tutoriais que eu já fiz aqui no canal, vocês podem estar deixando um comentário aqui, ou vocês também podem me mandar esse comentário e tirar essa dúvida nas redes sociais. Então, bora para a nossa aula? Vamos começar pela lista de materiais. Então, você vai precisar de 3 barbantes de cores diferentes. Um para fazer o vaso, eu escolhi esse Eco Brasil mesclado, número 6. Um para fazer a terrinha do vaso, eu escolhi esse marrom escuro, e um para estar fazendo as folhinhas. E eu escolhi esse verde bandeira da Duna. Tanto o verde quanto o marrom é da Duna. Eu vou estar utilizando aqui a agulha de 3,5 mm, um marcadorzinho para a gente marcar os nossos pontos. Eu vou precisar também uma agulha de tapeçaria para a gente fazer a costura da terra no vaso. E eu vou precisar também de um pouquinho de enchimento para a gente estar deixando esse vasinho mais durinho, né? Para não ficar um vasinho mole e não ter o aspecto de vaso. Aí, pessoal, eu vou estar precisando também de uma tesoura para cortar o fio e arrematar. E eu vou estar usando também a pistola de cola quente para a gente estar colando as nossas plantinhas na terrinha para que ela não saia com facilidade, certo? Então vamos para a nossa aula. Aí, pessoal, o nosso tutorial de hoje a gente vai começar pelo vasinho, tá? É muito simples fazer esse vasinho. Se vocês tiverem visto outros vídeos aqui no canal, muitos dos tutoriais a gente sempre começa fazendo um anel mágico. Eu quero trazer para vocês aqui um passo a passo completo de todos os pontos básicos que vocês precisam aprender para estar fazendo qualquer peça desse canal, ok? Em breve eu vou estar trazendo aqui para vocês esse vídeo, mas vamos começar aqui, ó. Você vai estar fazendo um anel mágico. E dentro desse anel mágico, você vai fazer 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos baixos dentro do anel mágico, eu vou fechar ele aqui, vocês podem puxar com força. E agora eu vou fazer uma carreira de aumentos. Para quem não lembra, aumentos são 2 pontos baixos em cada ponto de base que eu tenho aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Um, 2, fiz o meu primeiro aumento, eu vou pegar o meu marcador e vou colocar ele aqui para não perder aonde a gente iniciou essa peça. E agora eu vou dar a volta, continuando fazendo um aumento em cada ponto base, ó. Certo? Ó, fiz a minha carreira de aumentos, agora o que eu vou fazer? Eu vou estar subindo, então essa daqui vai ser a base do nosso vasinho. E agora eu vou subir o nosso vaso. Aí, pessoal, ó, pra gente estar fazendo a subida, eu vou considerar esses aumentos aqui, essa carreira aqui que a gente fez até agora, como a base do nosso vasinho. Então, agora a gente vai estar subindo as paredes, se é que eu posso falar assim, né? A gente vai estar subindo a parede do nosso vasinho. Como?
A gente vai estar utilizando somente a alça de trás desses pontos bases aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, duas correntinhas, né? Duas alcinhas, uma daqui e uma daqui. Então, a gente vai estar utilizando somente a alcinha de trás para estar subindo. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada alcinha de trás até chegar no final. Então, vai ser uma carreira de pontos baixos, pegando somente essa alcinha de trás aqui, ó. Certo? Cheguei no final. Aí olha aqui para vocês verem, ó. Tá vendo que ela já deu uma subida aqui? Ok. Então agora a gente vai continuar para fazer esse vasinho. A gente vai estar fazendo 4 carreiras de ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo, ó. Então aqui eu vou dar início à nossa primeira carreira de ponto sobre ponto. Fiz a minha primeira carreira. Pessoal, não se preocupem se vocês estiverem achando muito pequeno, porque o barbante, ele vai... Porque esse barbante aqui, depois ele vai expandir. Então, uma coisa que eu faço muito é, às vezes, fazer a peça menor, que aí na hora que eu finalizo a etapa, eu dou uma abertura nele, ó. Então, olha aqui, ó. Olha lá, ele já abriu um pouquinho, certo? Então, eu fiz uma carreira de ponto sobre ponto, e aí eu vou ir fazendo essa carreira circulando, tá? Eu não preciso fechar com ponto baixíssimo e depois iniciar a outra. Eu gosto de fazer em sequência mesmo, indo em espiral assim. Então, eu fiz uma, eu vou fazer mais 3. Depois dessas 3 carreiras de ponto sobre ponto, eu volto com vocês, ok? Ó, pessoal, terminei o meu vasinho, então ele vai ficar assim, certo? Olha aqui, ó. Então, agora a gente vai fazer, para finalizar esse vasinho, uma carreira de ponto baixíssimo em toda essa borda, ó. Lembra que eu falei para vocês que se vocês quiserem, podem dar uma esticadinha aqui, ó. Então, eu estiquei, o vasinho expandiu. Então, agora a gente vai fazer ponto baixíssimo em toda a borda para ficar com um acabamento legal, ó. Fiz o ponto baixíssimo em toda a volta, corto o meu fio e arremato. Estica ele para ele ficar maiorzinho, ó. Então pode esticar ele bem, certo? Aí eu vou deixar esse fiozinho para dentro e eu vou puxar esse fiozinho aqui para dentro também, ó, esse fiozinho que tá no fundo, ó. Ok? Vou tirar o meu marcador daqui de dentro, porque eu sempre esqueço, então eu já vou tirar ele daqui. E tá pronto o nosso vasinho. Pessoal, não se preocupem com o formato dele, porque aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o enchimento dentro desse vaso aqui, e aí a gente vai conseguir modelar ele com o enchimento que vai estar aqui dentro, certo?
Então agora bora para nossa próxima etapa, que é fazer a terrinha que vai ficar no topo desse vasinho. Já troquei minha linha pela linha marrom e agora a gente vai estar fazendo a terra. Para fazer essa terra, pessoal, vai ser o mesmo início que a gente utilizou para estar fazendo o vasinho, certo? Então vamos lá, ó. Um anel mágico. Faço 6 pontos baixos dentro desse anel, ó. 2, 3, 4, 5, 6, ok? Fecha o anel mágico e novamente faz uma carreira de aumentos igual o do vasinho, ó. Venho aqui, pego o meu fio, um ponto baixo, outro ponto baixo. Coloco o marcador. E vou continuar fazendo a minha carreira de aumentos, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2 até o final, certo? Fiz a minha carreira de aumentos, agora eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda essa carreira, ó. Então vai ser um ponto baixo, outro ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento, ó. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Um ponto baixo num ponto base, vai no próximo ponto base, outro ponto baixo. No terceiro ponto base, vocês vão fazer 2 pontos baixos juntos para a gente considerar um aumento. E a gente vai repetir esse processo, ó. Um ponto baixo, vai no próximo, outro ponto baixo, no próximo, 2 pontos baixos juntos. Um ponto baixo no próximo, outro ponto baixo no próximo, 2 pontos baixos juntos. E a gente vai estar fazendo isso até o final, ó. Certo? Terminei a minha carreira, aí fecho em ponto baixíssimo para a gente finalizar, corto esse fio e arremato ele aqui, ó. Então a gente já tem a terrinha pra gente encaixar no nosso vasinho, ó. Olha lá, tá vendo como encaixa certinho, ó? Então primeiro, pessoal, eu vou fazer todas as pecinhas, vou deixar elas individuais aqui e depois a gente vai fazer a montagem dessa plantinha, certo? Então eu já tenho o vasinho, eu já tenho a terrinha e agora a gente vai estar fazendo as plantinhas, né? Os galinhos das plantinhas que vão ficar caídos. Então, eu vou estar usando o meu barbante verde, bandeira, da Duna. E aí, vocês podem estar fazendo a quantidade de plantinhas que vocês quiserem. Então, se vocês quiserem um vasinho mais cheio, vocês fazem mais. Se vocês quiserem um vasinho menos cheio, vocês fazem menos. Mas essa receita que eu criei, que é aquela plantinha que vocês viram no início desse vídeo, eu fiz 3 plantinhas, né, 3 galinhos com 11 correntinhas, 3 galinhos com 8 correntinhas e um galinho com 10 correntinhas. Como que é isso, né? Ou seja, no total são 7 galinhos para depois a gente modelar esses 7 galinhos nesse vasinho, certo? Eu vou mostrar para vocês o que significa essas correntinhas. Então aqui, pessoal, ó, eu vou dar início para fazer a plantinha, né, que é a folhinha no formato de coração, fazendo um anel mágico. Vou fazer esse anel mágico, subo 2 correntinhas, faço 3 pontos altos dentro desse anel, 2, 2,
3 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 meio pontos altos, ó. 2, 3. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto dentro do anel. Fiz esse ponto alto, uma correntinha, 3 meio ponto altos dentro do anel. Um, 2, 3. Agora, 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntes e fecho com ponto baixíssimo dentro do anel. Puxo aqui pra gente tá fechando. Olha aqui para vocês verem, ó. Então eu tenho a minha primeira folhinha. Agora, pessoal, lembra das correntinhas que eu falei antes da gente começar a fazer essa folhinha? Então vai ser 11 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz as 11 correntinhas da minha folhinha, venho aqui, corto, puxo. E essa partezinha aqui a gente vai colocar dentro da terra, então nem precisa arrematar, nem cortar, mas aí a gente vai cortar essa que ficou aqui, ó. Ok? Então eu tenho a minha primeira folhinha, tá? Então lembrando, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez para essa folhinha para todas as outras. Então eu vou fazer mais 2 folhinhas dessa com 11 correntinhas para cima. Vou fazer 3 folhinhas dessa com 8 correntinhas para cima e vou fazer uma folhinha dessa com 10 correntinhas. Aí na hora que a gente for montar, vocês vão entender o porquê da quantidade de correntinhas ser diferente, tá? Então agora eu vou fazer com vocês novamente o processo dessa folhinha aqui. Vamos lá, ó. Vocês vão iniciar com um anel mágico. Fez o anel mágico? Aí, pessoal, uma dica para facilitar a vida de vocês é o seguinte, ó. Você vai fazer todos os pontos dentro do anel mágico, exceto as correntinhas. Então, quando tiver, por exemplo, 3 pontos altos, 2 correntes, aí vocês vão fazer os 3 pontos altos dentro do anel e a corrente do lado de fora, ok? Então, vamos lá, ó. Pra gente fazer a plantinha novamente. Anel mágico, subo 2 correntinhas, subi 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos dentro do anel, 1, 2, 3. Depois dos 3 pontos altos, eu vou fazer 3 meio pontos altos, ó, 1, 2, 3. Uma correntinha, fiz uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha novamente, 3 meio pontos altos, três pontos altos,
2 correntinhas e fecha com ponto baixíssimo dentro desse anel, ó. Puxa esse fiozinho que sempre sobra aqui, ó, pra gente tá fechando o anel mágico. Pode puxar com força, viu, pessoal, pra fechar bem. Fechei, vou subir as 11 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? Corto a minha linha, puxo aqui, ó, pra ficar firminha, venho aqui e corto essa outra linha aqui que sobrou, certo? Então, olha aqui, ó, a gente já tem 2 folhinhas com 11 correntinhas. Então, agora a gente vai fazer a terceira folhinha com 11 correntinhas. Pessoal, se vocês estiverem achando muito rápido, vocês podem ir nas configurações e colocar um pouquinho mais devagar. Mas agora, nessa terceira folhinha, eu vou fazer bem devagarzinho para vocês conseguirem prestar atenção certinho, ó, mais devagar. Vou fazer o anel mágico. Fiz esse anel mágico. Vou subir 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos dentro do anel, ó. 1, 2, 3. Fiz 3 pontos altos, 3 meio pontos altos, ó. 1, 2, 3. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, 3 meio pontos altos, ó. 1, 2, deixa eu puxar aqui para o fiozinho não sair. 3. Agora, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. E finalizo essa folhinha fazendo um ponto baixíssimo dentro desse anel, ó. Puxo o fiozinho que sobra aqui pra gente tá fechando o anel. É muito importante que vocês sempre lembrem de deixar essa pontinha sem ir arrematando ela enquanto faz a folhinha, porque senão a gente não consegue fechar esse anel mágico depois, ó. E vou subir 11 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Subi 11 correntinhas, corto, puxo aqui para dar um nozinho e ficar firme. Venho aqui, ó, e corto esse fiozinho atrás, certo? Então, agora a gente tem 3 galinhos da nossa plantinha já. Então, agora falta a gente fazer mais 3 desse, porém com 8 correntinhas e um com 10 correntinhas. Eu vou acabar de fazer os outros e eu volto com vocês pra gente estar montando esse vasinho, ok? Pessoal, então bora montar a nossa plantinha agora? Ó, eu fiz todas as folhinhas. Eu tenho aqui o vasinho e eu tenho aqui a terrinha, certo? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai colocar o enchimento. Esse enchimento aqui vocês acham no Mercado Livre, é só procurar enchimento para pelúcia, que aí vocês acham lá. Ou eu posso deixar o link também aqui, recomendando algum. Vou colocar o enchimento, tá? Não tem problema ele ficar para fora, porque
Depois que a gente costurar, ele vai ficar pra dentro e aí é até bom que seja maiorzinho mesmo, porque aí a gente consegue modelar. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai estar costurando com a agulha de tapeçaria essa terrinha no vasinho. Então, ó, passei. Aí, pessoal, tem até uma moça que falou que se a gente costurasse com a agulha fazendo ponto baixo, o acabamento ficaria melhor. Mas isso aqui é uma identidade que eu peguei para mim, porque eu gosto de ter essa pegada mais rústica, essa pegada mais handmade, assim, sabe? Tipo, a costura mesmo, mostrando a costura. Então é meio que uma característica minha, assim. Mas se vocês quiserem fazer com o ponto baixo, vocês podem também, certo? Para costurar é muito simples. Você vai fazendo vai e volta aqui, ó. Pegando a alcinha da terra e a alcinha do vasinho, ó, do jeito que vocês acharem que fica melhor, ó. Terminei de costurar, venho aqui, corto os dois e arremato. Eu costumo arrematar fazendo um nózinho aqui, ó. Agora eu vou dar uma modeladinha no meu vasinho, ó. Vocês podem apertar, tá? E deixar ele do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou deixar ele assim. Ele mais redondinho, assim. E agora a gente vai estar colocando as folhinhas nesse vasinho, ok? Ó, pessoal, pra gente estar montando, deixa eu dar uma organizada aqui nessas coisas. Pra gente estar montando, eu vou usar essa pinçazinha aqui, que eu acho que facilita muito o trabalho. Mas se vocês não tiverem a pinça, vocês podem estar utilizando a agulha pra estar colocando, ou se não, você coloca aqui, ó. E usa a agulha do crochê mesmo pra estar colocando pra dentro essa partezinha aqui. Ó, pra montar aqui, eu vou colocar um pinguinho de cola quente aonde eu quero que a minha folhinha fique. Aí eu vou pegar com a pinça aqui, ó, e vou estar colocando dentro. E aí eu vou colocando aqui dentro, ó, dentro do buraquinho da terrinha, ó. Para facilitar, vocês dão uma puxada na terrinha e vão escondendo esse fiozinho aqui, ó. Se você quiser até estufar a terrinha. Aí, pessoal, pra gente continuar fazendo a montagem dessa plantinha aqui, ó, vocês vão moldando no tamanho que vocês quiserem, tá? Aqui não tem segredo não, ó. Se vocês quiserem uma maiorzinha, aí você posiciona primeiro para ver onde que você quer que fique essa folhinha e aí você cola ela depois, certo? Isso que eu vou fazer o contrário. Ao invés de colocar a cola quente primeiro, eu vou primeiro colocar a folhinha aqui dentro, aí depois eu venho aqui, coloco um pinguinho de cola quente. E saiu foi muito, mas tá bom. E aí eu deixo ela cair aqui, ó. Se quiser dar uma pressionadinha para colar bem, pode. E é isso, pessoal. Aí você vai adicionando as folhinhas do jeito que você gosta. Deixa eu colocar mais essa outra.
Aí, pessoal, vocês dão uma limpadinha aí nos restinhos que sobraram de cola ou às vezes algum fiapinho do enchimento que saiu para fora. E olha só a nossa plantinha, como ela ficou, certo? Então agora a gente vai fazer a alcinha do vaso para a gente conseguir colocar no retrovisor, tá? Então aqui não tem segredo, ó. Você vai deixar sobrar um pouquinho de linha. Você deixa essa linha sobrando um pouquinho, um palmo mais ou menos. E aí você faz uma sequência de correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4. Ó, pessoal, eu fiz 30 correntinhas para ser essa alcinha. Então aqui é a mesma coisa, ó. Terminei a sequência de 30 correntinhas, eu venho aqui, deixo mais ou menos um palmo, pode ser mais ou pode ser menos, não precisa ser exatamente um palmo não. Ó, estico essa corrente para que crie um nozinho aqui nas pontinhas, ó. E agora eu vou colocar a alcinha na minha plantinha. Você pode estar usando a sua agulha. E aí, o que você vai fazer? Ó? Você vem aqui na parte laranja, puxa, e aí aqui você vai fazer um nozinho, ó. Pode fazer 2 para reforçar, mas ela é levinha, então não precisa. Corta o excesso aqui. Agora a gente vai para o outro lado dessa plantinha, exatamente no meio dela aqui, ó. E faço a mesma coisa aqui, ó. Passei. Faço um nozinho. Outro nozinho, venho aqui, corto e tá pronta a sua plantinha de retrovisora. É só você pendurar ela agora. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e caso vocês tenham feito a sua plantinha, me marque que eu vou adorar ver. Até a próxima aula!